Olá, gente. Muito legal ter vocês aqui agora à tarde. Eu louvo a Deus por esse momento tão especial, mesmo remotamente, nós podemos ter esse privilégio de termos o Saião conosco para falar da oração que traz transformação. Antes, nós vamos louvar a Deus através da nossa oração, consagrando esse momento a Ele. Então, orem comigo. Meu nome é Mara e muitos me conhecem, alguns não. Eu sou do Ministério de Oração pelo WhatsApp, o SOS, Ministério de Oração, e junto com Lisete, a sogra do Saião. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento colocamos diante do Senhor a nossa vida e toda a nossa história da IBNU. Esse momento é especial para nós. Nós queremos consagrá-lo a Ti, louvando o Teu santo nome e ouvindo de Ti, ouvindo o que é a oração. Eu consagro ao Senhor esse momento e esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, boa tarde a todos. Estamos aqui junto com o Saião e queremos que vocês interajam pelo chat. Então vamos lá, Saião, é com você. Muito boa tarde a todos, é uma grande alegria ter você com a gente e queremos aí dar nossa palavra de ânimo e encorajamento, nosso ministério de oração, tanta coisa Deus tem feito, abençoando nossas vidas, atendendo as nossas orações e sendo aí um Deus poderoso e bondoso na vida da gente. E eu queria hoje, pensando sobre a oração que traz transformação, falar sobre esse assunto num livro que a gente nunca, talvez, pensaria que poderia nos ensinar alguma coisa sobre oração. Nós vamos ler um pequeno trecho no livro do Apocalipse. Olha só, Apocalipse é o fim do mundo, né? Apocalipse é o desfecho de tudo. Será que ainda tem lugar para a gente orar no Apocalipse, né? Apocalipse já não é o lugar de comemorar, de celebrar. Como é que é essa história? Eu começo lendo Apocalipse capítulo 5. E o texto bíblico é muito interessante, porque ele diz assim, né? Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto e em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Bom, Mara, a gente sabe muitas vezes que a oração é uma batalha. Muitas vezes, quando a gente quer orar, né, nesse momento nós estamos até aí numa luta de oração em favor do trabalho lá no sudeste da Ásia, nesse momento que passa por uma luta muito grande, né?
e está tendo um turno de 24 horas de oração, né, nós temos muita gente aí orando na IBNU, temos momentos de luta, de dificuldade, mas sim, muitas vezes a gente desanima. Desanima por quê? Dá a impressão que a oração parece que não vai fazer diferença, porque a gente pensa assim: "Olha, Deus já sabe de tudo, ele tem todo o poder, as coisas já estão definidas, o fato de eu falar A ou B aqui não vai mudar o cenário". O que é interessante a gente observar na Bíblia, e hoje a gente vai ver algumas coisas especiais aqui no livro do Apocalipse, é que quando nós vemos o ensino bíblico, parece que ele aponta em 2 direções. A primeira é a seguinte: olha, Jesus diz: "Vocês peçam, batam, insistam", né, porque tem até a história lá da 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 mulher, né, da viúva lá, sim. insistente, né, a oração insistente da diante do juiz, e Jesus em Lucas 18 diz que a gente não pode desistir dessa batalha. Nós vemos, por exemplo, Tiago dizendo: "Olha, vocês não têm nada porque não pedem". E quando pedem, pedem mal. Então dá a impressão que a questão é só pedir e pedir certo que a coisa vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, nós temos claramente na Bíblia a definição de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Nós temos ao mesmo tempo a ideia de que Deus está no controle de tudo e não cai um fio da nossa de cabelo da cabeça sem que ele permita, e nós vemos na história de Israel, na história da igreja, pessoas sendo mortas, sofrendo, padecendo por necessidades. A igreja, por exemplo, estava orando, né, e nem todo mundo na igreja primitiva, vamos dizer assim, deixou de sofrer tribulações difíceis. Então, como é que a gente lida com essa questão? Já que a gente falou do Apocalipse 5, eu vou ler mais um pedacinho no Apocalipse 8, porque a palavra oração, na verdade, no plural, orações, ela aparece 3 vezes no último livro da Bíblia, no Apocalipse. E a gente vê no capítulo 8, porque lá você viu que está abrindo os selos, e aqui nós temos o 7º selo, que diz o texto que quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se, ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. O que a gente descobre no livro do Apocalipse? Nós vamos perceber que aqui está o povo de Deus, na época do final do primeiro século, eles estão enfrentando tribulação, perseguição, dificuldade econômica, situação social de marginalidade e opressão. E, nesse momento, esse grupo de pessoas parece não ter qualquer força, qualquer poder. O livro do Apocalipse é escrito para dizer para essas pessoas que Deus continuava no controle e tinha o seu poder, que aquele Jesus que morreu não tinha desaparecido de cena, que eles deveriam manter a esperança e que Deus estava cuidando deles, que é o coração que a gente deve ter quando vai orar. E quando ele começa a descrever Jesus, no capítulo 5 é interessante, né, porque ele vai falar, daquilo que envolve esse grande, poder de Cristo Jesus, que é o leão da tribo de Judá. E ele vai mostrar que
Jesus é a resposta da história, né, quando fala que ele é capaz de romper os selos e abrir o livro, quer dizer, o livro da história humana, aquilo que envolve a grande vitória do reino de Deus, ele faz isso. O João inclusive está chorando, porque ele vê que ninguém é capaz, então a voz diz: "Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, ele vai abrir o livro e vai abrir para a gente todo o desfecho vitorioso de Deus na história da salvação, quando são abertos os 7 selos. E ele abre aqui e vai fechar lá no capítulo 8. E aí, nesse momento, com a imagem do leão, vamos aqui no zoológico de Cristo hoje, né, logo em seguida nós temos a visão do cordeiro, que tem, né, a visão de ter estado morto, mas agora em pé e está no centro do trono. E no centro do trono, ele é cercado por 4 seres viventes, que é uma referência simbólica a toda a criação. E os anciãos, interessante que são 24, né, porque você tem as 12 tribos de Israel, você tem os 12 apóstolos, então você tem o povo de Deus todo aqui. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus, né. Chifre quer dizer poder, olhos quer dizer onisciência, ver tudo, e os espíritos de Deus quer dizer a ação completa de Deus que está agindo na terra. O que que acontece? Quando a gente enfrenta luta na nossa vida e percebe qualquer situação que pede transformação, nós devemos entender que Deus nos orientou a aprender a depender dele. E o exercício dessa dependência é um exercício que acontece por meio exatamente da prática da oração. E nesse momento, quando a comunidade está assim, completamente sofrida e perdida, a primeira coisa que a Bíblia nos apresenta no Apocalipse é a consciência que o leão é o cordeiro, que ele venceu, que ele tem a chave dos acontecimentos da história, e isso deve orientar e consolar o nosso coração para a gente entrar em sintonia com Deus. E a Bíblia diz então, né, que ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, né, isso é muito forte, porque lá em Roma todo mundo acha que só o César é que está no trono, né, no contexto aqui. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostrados diante do cordeiro, e cada um tinha uma harpa, e aí que a coisa é bonita, e taças de ouro cheias de incenso. Como é que esse negócio veio parar aqui? Porque o texto está dizendo para a gente que Deus está no controle acima do Império Romano, que Jesus é o centro da história, que o leão de Judá é o cordeiro que venceu, e que o livro que abre o entendimento de tudo que está acontecendo está nas mãos dele. E quando isso aparece com toda a criação e todo o povo de Deus representado, eles têm duas coisas: louvor e adoração, que aparece com a harpa, e as taças de ouro que são cheias de incenso, que são oferecidas a Deus e são chamadas orações dos santos. O que que isso começa a mostrar para a gente? É que Deus constrói a história da redenção a partir do seu poder soberano, mas que se manifesta de modo especial por meio da oração do povo de Deus. Então, ainda que a gente não perceba e não enxergue isso, na verdade, o Espírito Santo de Deus age na vida do seu povo para incomodar esse povo, para que, em primeiro lugar, essa que é a questão, além de saber que Deus é soberano, tem o poder e o controle, nosso caminho de oração que entra em sintonia com Deus, com a visão correta, precisa ser um caminho que procura orar para saber qual que é a vontade de Deus, qual que é a direção de Deus na nossa vida. Muitas vezes é uma direção mesmo do ensino que a palavra nos apresenta,
muitas vezes é uma direção específica para lidar com os conflitos e dificuldades que a gente tem na vida, e muitas vezes é uma direção de Deus mesmo para tomar uma decisão, de modo que a gente não consegue enxergar nada. Quem ora para descobrir a vontade de Deus vai saber qual é o caminho que o Espírito de Deus tem para a nossa vida, servindo a Ele como povo santo de Deus para executar a sua vontade. Uma coisa muito boa, Mara, que o nosso pessoal precisa fazer é dar uma olhada na vida de gente de Deus, homens e mulheres de oração que mudaram a história. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida foi a história do avivamento dos antigos moravianos. Um grupo de pessoas que fugiu de perseguição e sofrimento e que, lá pelo século XVIII, eles chegam, né, vindo da região onde hoje está a República Tcheca, lá no na parte sul e oriental da Alemanha, e vão para uma localidade chamada Herrnhut. E eles começam a se desentender e a brigar, até que acontece um avivamento poderoso de Deus, e esses irmãos moravianos, liderados por um homem que era o conde de Zinzendorf, eles passaram a ter um avivamento que se desdobrou numa vigília de oração que durou 100 anos. Eles sempre tinham uma pessoa orando no lugar da outra e desenvolveram um movimento missionário que a gente não sabe, mas foi, o movimento pai das missões modernas que surgiram depois na Inglaterra, que influenciou o movimento metodista, que influenciou vários avivamentos. Tudo porque o povo deixou de brigar e passou a oferecer Tá. as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O impressionante aqui no Apocalipse é que, falando da determinação do caminho da história, de repente entra a adoração a Deus e a oração, e nessa mistura santa de louvor e oração, num culto de uma celebração extraordinária, eles cantam um cântico novo, celebrando o Senhor, né, que ele é digno de receber o livro, de abrir os seus selos, porque ele foi morto e comprou para Deus gente, olha que coisa, de toda tribo, língua, povo e nação, e constituiu essas pessoas que somos nós em Cristo, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Isso quer dizer que o Espírito de Deus constrói a transformação das coisas que acontecem na vida através da prática da oração. A gente não vê e não percebe, porque a gente vê o cenário externo, mas as coisas que caminham na história da igreja e do povo de Deus, daqueles que dependem do Senhor, são coisas feitas, pela definição da determinação divina, mas que Deus escolhe agir por meio de você, de mim, das pessoas que estão nessa relação da oração. Então quer dizer que isso que é uma coisa complicada e séria que a gente precisa saber e ouvir hoje, que tudo que acontece, acontece pela oração. Acontece por um mover de Deus que nos dá o privilégio de sermos participantes disso. Por isso que não é sem razão que na hora de fazer a comemoração final no eixo da história, a gente vai ver o texto trazendo a questão da oração como um elemento fundamental. E aí vale a pena agora a gente prestar atenção lá no capítulo 8, né, porque aí você tem os 7 selos, né, o Apocalipse tem essa questão dos 7 trombetas, 7 ais, 7 selos, né, nos elementos que falam da interpretação da história, né, sob o poder de Deus, e aí ele vê 7 anjos em pé diante de Deus com as trombetas, né, quando termina os selos, vão começar as trombetas. E aí esse outro anjo trazia um incensário de ouro e aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. Essa história de altar
E essa oração de incensário leva a gente a lembrar daquilo que o autor do Apocalipse, o João, está dizendo, que tem a ver com o antigo tabernáculo. O tabernáculo tinha um altar do incenso que ficava bem pertinho do lugar que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E ele está lá, e a ele foi dado muito incenso, olha só, para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. O altar que estava na entrada do lugar, para entrar no santo dos santos, na presença de Deus, agora ele aparece aqui, que é esse altar, de ouro, ele tem cerca de 1 metro de altura, né, mais ou menos uns 90 centímetros, e ele era quadradinho, assim, com 45 de cada lado, e eles ofereciam um incenso que tinha ali 11 ingredientes diferentes com cheiro único e que era proibido ser reproduzido para ser especialmente oferecido ao Senhor. E essa ligação do incenso, né, que misturava com essas substâncias, ela está associada com as orações de todos os santos diante desse altar, diante de Deus. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Quer dizer, no fechamento do sétimo selo, antes da entrada das trombetas, falando de todo o mistério poderoso de Deus na história, o que é oferecido, que chega ali no lugar santíssimo, que aqui aparece a ideia do trono para mostrar o poder e o controle de Deus, é oferecida às orações dos santos. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Olha, Mara, esse povo sofria, esse povo era escravo, esse povo não tinha esperança, a gente nem sabe o que é tribulação, esse povo via gente morrendo próxima deles todos os dias. E aqui o texto vai dizer para eles, pessoal, não percam a esperança, tenha o seu coração firme em Deus, porque o que vocês oferecem a Deus chega como esse incenso cheiroso queimado no altar de ouro que chega à presença do Senhor e entra aqui para dizer: é isso que determina a história. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e olha só, e lançou sobre a terra. Esse incenso com fogo do altar, onde estão as orações, lança sobre a terra e tem trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A pergunta para a gente é: o que que a gente acha que está fazendo as coisas acontecerem? Na nossa percepção imediata, tem muita gente que acha que as coisas do mundo acontecem por causa da política. Ah, o pessoal determinou isso no Brasil, determinou nos Estados Unidos, determinou na Europa, determinou na Ásia, então as coisas acontecem por causa disso. Quando a gente acha que é isso, a gente vai dar todo o nosso coração, o nosso gás nessa direção. Tem gente que acha que as coisas acontecem por acaso. Ah, são fenômenos naturais que não têm explicação, então nós não podemos nem ter esperança e nem sabemos o que devemos aguardar. Outras pessoas acreditam que tudo no mundo é determinado pelo eixo da economia. Ah, não, olha, só olhar a bolsa, é só olhar o que está sendo exportado, é só olhar o câmbio, a gente vai saber de tudo. Apocalipse desafia o mundo onde a economia era importante, onde a política estava na mão de Roma, onde o povo sofria nas condições da sua volta e diz: querem saber o que é que está determinando o caminho da história? Resposta do texto são as orações dos santos. Então, para o nosso querido povo que está ouvindo e acompanhando com a gente, que hoje eu vou pedir que façam uma oração muito especial no seu coração. A oração de um justo pode muito pela sua eficácia. É verdade que Deus não dá um sim para todos os nossos pedidos, porque a oração não é mágica,
A oração não é uma determinação a Deus o que que ele deve fazer. A oração não é um mau costume de pessoas que chegam exigindo e Deus é obrigado a atendê-los porque sim. A oração é a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo pelos méritos de Cristo Jesus que constrói a história de maneira especial. E a coisa talvez mais extraordinária, Mara, que eu vejo nisso, eu tenho percebido, eu tenho visto pessoas na minha vida que foram agraciados por Deus com um coração que ora, né, a pessoa tá tem gente que está olhando e conversando com você, mas você vê nos olhos dele que eles estão orando por dentro, oração no espírito. É interessante demais que eu vejo algumas dessas pessoas sendo trabalhadas por Deus. Eu conheci um ministério alguns anos atrás de um homem simples de tudo, com quase nenhuma educação, que foi chamado por Deus para recuperar gente considerada irrecuperável. E aquele homem só fazia uma coisa. A semelhança do famoso e conhecido George Miller, ele orava e orava e orava, e surpreendentemente o ministério dele era abençoado e sustentado pela oração que ninguém entendia como é que isso ia chegar. Então, o nosso exercício espiritual é de dependência de Deus. O Senhor está no controle, Deus quer que nós aprendamos a orar. Essa oração é uma sintonia que vai colocar o nosso coração em submissão ao Espírito Santo, Isso. para a gente fazer a oração que Deus quer que a gente faça, orar segundo o coração do Espírito que leva a gente na direção certa. E aí eu queria dar uma palavra final de desfecho aqui desse nosso momento de reflexão, para depois abrir para o pessoal, né, tem as suas perguntas. A oração de gente vitoriosa, a oração de gente que está em sintonia com a transformação da história que a gente vê no Apocalipse, que é essa coisa bonita do incensário de orações com fogo oferecido sobre o altar de ouro ao Senhor, é oração de gente que eu diria que orava a sua prática e praticava aquilo que orava. Uma coisa perigosa que existe nos ambientes religiosos nossos é o seguinte: eu oro por missões, mas eu não faço nada nessa direção. Eu oro pela minha família, mas eu não faço nada para abençoá-lo de verdade. Eu oro pela igreja, mas eu não me envolvo com nada. Ou eu me envolvo com alguma coisa que eu teria até vergonha de orar por isso. Nem aparece na minha oração. Então, é correto dizer que a gente só acredita na Bíblia na parte que a gente pratica. E ainda é mais correto que só faz sentido a gente pedir a Deus aquilo com o qual a gente está interessado de fato em se envolver, porque nós temos uma relação direta, né, com o que acontece no eixo da história, com os participantes da história e com a oração que eles fazem. Então, que Deus abençoe a nossa vida e que hoje a gente abra os olhos aqui, né? A gente sempre fecha os olhos para orar, né? Agora a gente abra os olhos para a gente perceber que a gente não faz ideia. Você não pode imaginar. Um dia mesmo você, Mara, fez uma oração numa das nossas inícios de celebração e uma pessoa deu um testemunho: "Olha, eu fui, não sei porquê, extremamente abençoada por aquela oração". Amém, Eu Senhor. não entendo porque Deus é o Senhor e nós temos uma batalha espiritual, uma luta que vai além do nosso entendimento. Várias vezes eu luto contra a minha carne, em algumas situações que eu vejo um desafio e eu quero resolver no braço, eu quero brigar, eu quero dizer: "Não, pessoal, vocês não entenderam nada, é assim, olha, deixa eu dizer". Sim. E aí Deus puxa a minha orelha e fala: "Fica quieto que você não sabe de nada. Você baixa a bola, porque sou eu que estou agindo e de vez em quando você não atrapalha". E aí a gente então se submete àquilo que Deus tem a nos apresentar e podemos ser então assim abençoados. Pense nisso,
na oração que vai abençoar a vida da sua mãe, do seu pai, do seu Amém. irmão, do seu filho, da sua filha, seu marido, da sua esposa, dos seus queridos, dos seus ministérios, do nosso país, povo brasileiro. Pare de brigar. Ore e coloque as coisas diante de Deus. Existe uma dimensão superior lá em cima, onde as coisas estão acontecendo. Ore pela obra de Deus no Brasil e no mundo, e mais do que isso, se comprometa com a oração prática, que é o envolvimento com a sua vida. Eu queria, Mara, Amém. terminar esse momento com uma palavra de oração, pedir que Deus nos ajude a comemorar. Eu quero tanto ver esse momento que a gente chegar lá no final da história e dizer: "Tá vendo aquela pessoa lá? Olha, a sua oração fez diferença. Tá vendo aquele ali? Amém. Olha, aquela oração mudou o caminho", né. Vamos orar e depois a gente tem espaço aqui para o pessoal poder fazer algumas Interagir. perguntas aí pelo chat, né, à vontade. Deus querido, Pai amado, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pelo leão de Judá, o cordeiro que foi morto e nos deu a salvação. Obrigado pelas orações dos santos, ó Deus, reveladas aqui no Apocalipse. E, ó Deus, é tão especial ver nesse momento do aparecimento dos selos e das trombetas a expressão especial da oração que chega diante de ti como uma oferta absolutamente única e bonita e que é conforme a tua gloriosa pessoa, conforme o Senhor merece. Pai amado, abençoa cada um de nós, ensina-nos a orar, age Amém. com o teu poder do Espírito, incomodando o nosso coração. Ó Deus, nós nem sabemos como orar, e o Senhor nos dirige, ó Deus, haja com o teu poder, ó Deus, e aqueles que te buscam, ó Deus, atende agora trazendo cura, libertação, vida, ó Deus, grande vitória espiritual. Abençoa a nossa cidade, abençoe IBNU, abençoa o teu povo Amém. que tem ministrado o teu reino, abençoa o nosso ministério de oração, irmã Mari, irmã Lisete, todos que estão envolvidos. E abençoa, Senhor, todos aqueles que nos acompanham, especialmente no esforço da IBNU de ampliar o Amém. reino de Deus com poder. Nós te agradecemos, te bendizemos e te glorificamos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. E Saião, e é bom ressaltar também que a oração é um privilégio de estar falando com o nosso Senhor, que é um Amém. Deus relacional, Amém. e o quanto ela é terapêutica também, quanto ela nos Amém. faz muito bem, né, Com e certeza, né, a gente é muito abençoada aí. Já tem muitas mensagens aí, inclusive a Adriana Lordão, que faz parte do ministério também, já mandou uma mensagem aí. O pessoal pode fazer perguntas, pode interagir aí. Mara, como é que você quer desenvolver esse momento agora? está livre quem quiser fazer pergunta a respeito da oração que traz transformação e você responder, Saião. Opa, Vou vamos lá, deixar vamos juntos. quem sentiu o desejo de perguntar. Olha, nós temos o Cris e a Vânia Malavasi dos Estados Unidos conosco, glórias a Deus, Opa, e que beleza, hein? muitas, mulheres que se dispõem a orar, o SOS de oração tão importante estão aqui presentes, glórias a Deus por isso, muito obrigada meninas. Olha, as mulheres dão de 10-0 nos homens aí, hein? Os homens têm que tomar jeito e orar mais, hein? Olha que as mulheres estão fazendo a diferença, hein? Tem pedidos de oração aqui, sim, nós vamos orar por todos os pedidos que estão colocados aqui também. Quem sentiu o desejo de fazer perguntas? O pessoal pode mandar para a gente também de onde você está falando, né? Tem É, uma pergunta aqui, pastor. sim, Tem muitas pessoas com problemas de depressão, tem sido tempos difíceis, mas nós cremos no poder de Deus e como Ele atende nossas orações. Na verdade, não é um pedido, não. Não é uma pergunta, não. É uma afirmação. sim, é verdade. Deus tem nos abençoado aí, né, com a sua graça, né, nos ajudando a
a vencer, esse momento. Olha lá, temos também o pastor Ramon do Paraguai, né. Quem Isso. não conseguiu acompanhar desde o começo, a live vai ficar, aí na IBNU, vai estar à disposição, né. Ó, tem perguntas boas chegando aí, Mara. Eu estou olhando aqui, se você for mais rápido que eu, opa, Opa, tenho gente amiga lá da Turquia que também está com a gente aí acompanhando, um abraço aí, dos Estados Unidos. Saião, a oração muda os decretos de Deus? Uma pergunta. Então, pergunta muito boa. Veja lá, para entender essa questão de os decretos de Deus, é como se a gente pudesse enxergar as coisas por 2 lunetas ou 2 binóculos diferentes, né. Quando a gente tem a visão de um lado da situação, né, você que já visitou um lugar, assim, uma montanha, quem está aqui em São Paulo foi lá no Pico do Jaraguá, né, ou no Rio de Janeiro, subiu lá no Pão de Açúcar, você olha de um lado, você tem uma visão quando você está de longe. Quando você está perto, você vê as coisas um pouco diferentes e não é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Do ponto de vista de Deus, acima do tempo e do espaço, é claro que nada interfere naquilo que Deus sabe e decidiu. Só que a gente não sabe. A gente está do lado de cá, né, quem tem a visão lá do binóculo à distância está vendo uma coisa, quem está aqui embaixo está vendo um cenário diferente. Então, como eu não sou Deus, é bom a gente lembrar sempre disso, né, como eu não tenho a determinação das coisas, eu não sei o que é que está determinado. Portanto, nesse sentido, olha, Deus soberanamente decidiu mudar a realidade à nossa volta através das nossas orações. Deus decidiu salvar o mundo através da loucura da pregação. Então Deus, né, ele usa a nossa vida, né, como coparticipantes na administração da sua bela soberania. Isso quer dizer que, é verdade que Deus não é alterado pelos seres limitados e frágeis, mas é verdade que ele nos escolheu para fazer com que os seus caminhos se tornem concretos. Então, nesse sentido, a gente deve sim pedir, a gente deve orar de novo. A gente tem o dito, num certo sentido, de brigar com Deus. O salmista: "Senhor, até quando?". A gente deve ter, né, existe uma coisa, Mara, que alguns eu sei que já experimentaram, chamado de luta espiritual, que você fica numa batalha espiritual, assim, diante de Deus, até o seu coração encontrar descanso. É uma Verdade. coisa que o Espírito de Deus dá. Você que já enfrentou um momento de luta grande, a gente sabe disso, né. Sim, A gente enfrenta certas situações que a tendência nossa é reagir na carne. Como é que a carne reage? A carne reage com angústia, a carne reage com ansiedade, a carne reage com irritação e ira. Quando o Espírito ministra ao nosso coração, ele vai domesticar esse cavalo selvagem que fica dentro da gente e coloca a gente no lugar. Aí quando você baixa a bola e entra naquela paz que só a pessoa que experimentou entende o que é isso, aí você sossega e Deus diz: "A batalha é minha". E aí é como se a gente abrisse um canal para o fluir do poder do Espírito de Deus e executar o desejo de Deus dentro da sua ação soberana e da nossa ação livre em Deus de uma maneira especial que só a prática é que pode, de fato, revelar como é que isso acontece. É é. extraordinário. Tem uma pessoa aqui que está perguntando como orar pela conversão do esposo e filho. Você já Então respondeu aí. mas tem uns fatores importantes. Primeira coisa importante, a gente precisa entender, olha lá, atenção, que você não é o Espírito Santo. Então, assim, quando você está com familiares próximos, não adianta ficar o tempo todo jogando a Bíblia e as coisas da igreja na cara da pessoa. Isso não funciona. Não é assim, não é por uma religiosidade
que isso funciona, o que vai funcionar é a sua vida, o seu testemunho, a maneira como você reage. E você precisa controlar a sua ansiedade, não confundir as coisas, porque às vezes a gente, né, quer trazer a pessoa para Deus e para a igreja e mistura os nossos interesses particulares juntos. Aí mais complica do que ajuda, né. E o conselho da Bíblia é orar com persistência, com paciência. Então, assim, você sabe, Deus está no controle. E Deus está permitindo esse momento, porque isso também está trabalhando na sua vida, na sua dependência e na sua ansiedade. Então, fique com a sua fé firme e não desista. Ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, Amém. sem enfraquecer na fé. Então, a persistência. Nunca, nunca, nunca a gente pode aceitar que tem batalha perdida, que a palavra Tem uma, final é só de Deus. tem uma pergunta também, Sayão. Qual é a diferença de orar e interceder? Olha, é difícil, dizer alguma coisa nesse sentido, porque cada palavra depende da definição que se dá a ela. Eu diria que orar é uma palavra mais genérica, né, você pode ter uma oração de gratidão, uma oração de louvor, uma oração de súplica, uma oração de sintonia do desfrutar da presença de Deus no nosso coração, porque às vezes, por exemplo, eu sei que vocês já experimentaram isso, né, tem hora que você está num lugar e Deus visita o seu coração e você fica até quieto, de boa, olhando o horizonte, né, e você tem uma sintonia de coração com Deus, você não está nem pedindo nada, né. É a mesma coisa que a gente perguntar: "Como é que você faz para que você faz quando está junto do seu pai?". Às vezes eu posso pedir: "Pai, me dá um sorvete", né. E às vezes eu quero só estar sentado do lado dele para desfrutar da sua companhia. Agora, o que a gente entende por intercessão, intercessão é mais a ideia de um pedido em favor de alguém. Então, nesse sentido, a intercessão está mais relacionada quando eu falo: "Eu vou interceder por alguém", né. Intercessão é um tipo de oração dentre os vários que podem existir. Só lembrando, que nem sempre as pessoas vão usar as palavras nesse sentido, digamos assim, mais etimológico e dicionárico, né, mas é Sei. só para a gente entender, assim. Muito Tem bom. a tem uma Márcio Marques pergunta: "Quais aspectos práticos de uma vida de oração?". Exemplo: definir horário, fazer uso de listas. Então, de modo geral, o que a gente precisa é prestar atenção ao o que Jesus nos ensina. O que Jesus ensina? Jesus combate 2 tipos de oração, quando ele vai falar: "Olha, quando vocês orarem, não sejam como os gentios, os pagãos". Porque no mundo pagão existia aquele negócio da magia, né, que a gente quer fazer com que a as forças mágicas do espírito executem a nossa vontade. Então, na verdade, você fica até mais egocêntrico, né. E nesse sentido, a oração não é esse tipo de coisa que eu falo: "Olha, é só você sentar na cadeira do lado esquerdo, botar o pé para frente, bater 3 vezes na madeira que vai dar certo". Não é isso. E Jesus também rejeita o legalismo dos religiosos do seu tempo, e ele vai, trazer uma oração que não era simplesmente um ritual decorado, porque esse é o problema das pessoas religiosas, né, eles decoram um jeito de falar e eles simplesmente repetem aquilo sem nem entender. Então a oração tem que ter autenticidade de coração, ela tem que ser fruto do nosso relacionamento com Deus, ela deve ser periódica, mas atenção, sem muito legalismo, cada pessoa com o seu jeito. Ó, Mara, eu vou falar até um negócio forte agora, oração é igual namoro, não tem fórmula, assim, para dizer: "Olha, se você quiser namorar certinho, você tem que pegar na mão da menina desse jeito, você tem que sentar e não sei o quê". Não, as pessoas que encontram um caminho de expressar afetividade. Então a oração ela mesma for então eu conheço gente, por exemplo, eu sou maluco, né, então eu 5 horas da manhã eu tô acordado, mas é porque é o meu jeito, né, eu tenho pessoas que não se dão bem de manhã,
Mas eu tenho tendência, 10 horas da noite, ter sono, e tem gente que pode ficar. Então, que hora que a pessoa vai orar? A hora que for adequado para a pessoa no seu ambiente, no seu trabalho. Quanto tempo? Também depende. Aí você vai ver, o importante é você ter bom senso, fazer isso com uma periodicidade, aí você vê, não, por exemplo, a pessoa trabalha na área de saúde, tem plantão, "Ih, hoje eu não orei, Deus vai me castigar", não, não é assim, né. Você deve fazer a coisa com periodicidade, ela tem que ser fruto do seu relacionamento com Deus, né. É igual desfrutar da companhia de uma pessoa. Quando você está de boa com alguém, né, o cora qualquer coisa é motivo de festa, né, vai tudo bem. Quando você não está, todo relacionamento fica estranho, né. "Ah, então, e aí, tudo bem?", "Tudo bem". "Tudo bem mesmo, né?", "É, tudo bem mesmo", aí você não tem o que dizer. Então, a oração, deve assim, se a pessoa se adapta bem, vale a pena fazer lista, mas isso sim, agora fala: "Puxa, eu não consigo fazer lista, será que eu estou errado?", não, não é. Não. Pode ser com lista, pode colocar a oração no seu Excel, pode separar os pedidos, pode colocar papel dentro da Bíblia, pode fazer alguém que tem alguns dias na semana que é melhor para ele fazer, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Eu diria que é importante a gente manter um espírito de oração, de intercessão, para durante a nosso dia, o cotidiano, qualquer momento, você tenha condição de ligar lá em cima direto: "Senhor, eu queria te apresentar, abençoa tal pessoa". A Esther diz assim, que a Bíblia mesmo fala que nós pedimos mal. E como podemos pedir bem as nossas orações, as nossas petições? Como? O texto de Tiago vai dizer para a gente pede mal para gastar nos nosso próprio prazer. A oração, nesse caso, ela é um exercício de egocentrismo. Uma das grandes transformações que a oração vai fazer, Mara, é transformar a vida de quem ora, Sim, a pessoa que ora. Qual é o nosso problema? É igual uma criança mimada que não sabe das coisas, né. Então a criança, você manda ele comer o bife, ele chora, porque ele quer comer jujuba, ele não quer saber de comer bife. Desse jeito, o que que acontece? Na nossa imaturidade, a gente quer pedir que o vizinho barulhento se mude, a gente quer pedir que o cara que está devendo pague a gente logo, né. O nosso jeito de pedir é muito no umbigo. Por isso o Dr. Shelley, por exemplo, ele falava um negócio muito interessante, que era bom a gente começar a orar de fora para dentro. Primeiro, pelos pedidos longe, né, pela missão lá na Ásia, na África, pelos irmãos que estão lá longe, pelas pessoas, né, e depois a gente chegar na gente, porque senão a oração vira um exercício de mero egoísmo e mais nada, né. E quando a gente pede simplesmente para o nosso próprio prazer, Tiago fala que é mal e que é por causa disso que as pessoas entram em conflito e guerra. E nesse sentido, então, a gente tem que entender que é o que eu mencionei, né, que a gente entrando em sintonia com Deus, a gente começa a fazer as orações que Deus quer que a gente faça. Em vez da gente querer a jujuba, agora a gente quer filé mignon. Agora a gente quer o que realmente vale a pena. Então a pergunta é: "Por que é que eu oro? Eu oro para quê, o quê? Para ter mais dinheiro? Só isso o ambiente, o foco da sua vida? Aí eu oro só ou você tem realmente alvos dados pelo Espírito de Deus na sua direção?". tem aqui, umas colocações sobre a vida, conjugal, que nós vamos orar, por isso que está aqui. E tem uma pergunta aqui, Saião, que uma pessoa, a Eliane Souto, gostaria de uma indicação de um livro sobre oração. Um livro sobre oração especificamente, tinha um material que eu não sei se está disponível nesse momento, era um material um pouquinho mais antigo, foi o que eu li bastante, que era desenvolvido pelo o antigo missionário chamado Oswald Smith, né. Ele escreveu sobre oração, sobre o avivamento que precisamos. Vale a pena ler, o livro do Timothy Keller.
ele tem umas considerações boas sobre oração, que é algo que tem uma reflexão amadurecida, muito boa. O Dr. Shedd não tem um livro específico, mas no livro, né, que ele escreveu, A Carne, o Mundo, a Carne e o Diabo, tem Sim, considerações sim, muito bom importantes esse e livro. interessantes, né. E eu diria que esses 3, assim, o Oswald Smith eu acho que não vamos encontrar, inclusive um livro bom dele era o Reavivamento que Precisamos, né. E o Timothy Keller, que é bem assim pensado. Tem muita coisa, os outros que eu conheço, eu diria que tem um aspecto positivo e outro que não é tão positivo, né. O pessoal fez perguntas aí, perguntando, né, e fazendo algumas, observações, se a gente deve, por exemplo, né, como foi colocado, fazer lista se é bom fazer relógio de oração, se a gente deve fazer regrinhas, tal, não tem problema. Relógio de oração é uma prática boa, né, eu mesmo faço parte muitas vezes de uma coisa desse jeito. Ah, a Isilda está sugerindo o que acontece quando as mulheres oram, né, eu não me lembro de cabeça, assim, do conteúdo aqui, e você pode estabelecer regrinhas, né, e isso não tem problema, só lembrando de não perder o foco essencial e principal. Sim. Tem mais a Doranice diz assim, que gostaria de saber, quando Jesus falava em Mateus 5:7, que não devemos orar com repetições, que quer dizer que então que não devemos orar todos os dias o mesmo Não, não, pedido? não. Não, o sentido é bem diferente. O repetições de Jesus é o abracadabra, é isso que ele está questionando. Uhum, Por quê? Porque, tanto quando ele fala de repetições, né, especialmente ele fala que não deve ser como fazem os gentios, os pagãos, né, por quê? Quando a gente acredita que Deus é bom, que ele é poderoso, eu estou pensando em Deus como um ser pessoal que ouve a minha oração, ele me ama, ele se incomoda comigo e ele vai agir, né, baseado na sua bondade e na sua misericórdia. Quando você não crê em Deus de verdade, você acha que o universo ele é dominado, né, por forças aí mágicas ou meio que magnéticas, você vai ter que fazer o quê? Manipular essas forças. Então, aí por isso que existe o que é chamado de ocultismo. O ocultismo é isso, existe poder aí no mundo natural que eu preciso aprender a saber como é que eu mexo e faço isso trabalhar em meu favor. E o que que os grupos mais, assim, ligados a esse misticismo fazem? Eles desenvolvem, métodos repetitivos, que eu fico repetindo aquilo um monte de vezes, abracadabra, abracadabra, abre-te céu, eu tenho o que é chamado de fórmulas mágicas, porque eu estou trabalhando como se Deus não fosse alguém, né, como se eu pudesse manipular uma máquina. Então Jesus está criticando o jeito pagão e está criticando o jeito também que havia no legalismo dos religiosos do seu tempo. sim. Aqui tem outra pergunta, Saião. É correto orar em frente a prédios públicos, tocando chocalho, deve ser, e levando utensílios de religião judaica? Firmar e divulgar na internet? Então, olha, esse negócio é o seguinte, eu sou hebraísta, eu sou amigo de Israel, né, eu tenho muita amizade com todo o ambiente do povo judeu. Mas, assim, o problema das pessoas é que às vezes eles nem entendem muito bem o que significa certos objetos, e aí eles começam, eu acho que, se apropriar indevidamente de certos símbolos judaicos e usar isso para tudo quanto é lado. Então é desde a água santa do Jordão, tocar o chofar para chamar o Espírito Santo, né, usar o manto de oração, o talit, né, para fazer, eu não recomendo esse tipo de prática, né, os meus amigos judeus, eles não se sentem à vontade também, eles acham que o pessoal não está entendendo o que está fazendo,
E assim, a gente até pode, fazer uma oração em qualquer lugar, você pode fazer uma oração pública, uma oração na rua, tal, mas quando a gente faz esse tipo de coisa, com uma conotação que ultrapassa o sentido de oração, que pode ser entendido mais numa direção de outra natureza, eu diria que isso não é muito recomendável, tá. Porque o problema do misticismo é que a gente começa a acreditar que um determinado tipo de objeto, de artefato é que vai fazer Deus me ouvir. E aí, né, isso não é, e nem o fato de eu segurar na Bíblia na hora, né, ou se eu ajoelhar em cima do inário, não é isso que vai fazer Deus ouvir a gente, não tem esse tipo de colocação, de jeito nenhum, né. Ah, tem uma pergunta do Shailon. Ele está perguntando se funciona orar para ganhar na Mega Sena. Então, isso também é um tipo de mentalidade que se distancia bastante do ensinamento de Jesus, né, que o propósito de Deus é nos levar, pela oração, a ser, canal, de bênção para a expansão do reino de Deus. A Mega Sena e os jogos, de modo geral, não são, assim, coisas muito recomendáveis, né, porque são comportamentos viciantes, né, a gente vê gente lá, sem muito recurso, colocando suas últimas esperanças numa sorte aleatória, né, é a alegria de poucos para a infelicidade de muitos, então, o conselho da Bíblia é que a gente se desenvolva a partir do nosso trabalho, esse negócio de ganhar dinheiro com o jogo nunca foi muito virtuoso, então a gente não recomenda, aí a pessoa ainda orar para botar Deus como sócio da empreitada, né, não é o melhor caminho, a gente não recomenda. Alguém fez uma pergunta aí também sobre 1 João 5,16, né. Isso, Se isso. alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pede que Deus dará vida. Mas há aqueles que isso que não peca para a morte, é pecado para a morte, e por isso digo que não ore, né. A discussão aqui é a seguinte: que morte é essa? Se é morte espiritual ou morte física, né. Provavelmente morte física, quer dizer o seguinte, que algumas pessoas poderiam, se apostatar da fé, se distanciar de tal maneira de Deus, que na sua misericórdia Deus abreviaria a sua vida. A gente não enxerga assim, né, porque tem gente que talvez se fizer mais, viver mais, vai fazer mais bobagem, né. Sim. Então Deus abreviaria a vida dessa pessoa, e ao abreviar, se isso está determinado, tipo, não adianta nem, orar por essa pessoa, porque a definição da parte de Deus já tá decretada. Nesse caso, ele diz que o pecado que não é para a morte pode ser orado, mas se é um pecado que levou a pessoa à condição, então o que parece ser o quadro é alguém que tinha rompido com a fé de tal maneira e estava, né, de cama lá à beira da morte, e que nesse caso Deus estaria definindo a situação dessa pessoa e não adiantaria orar mais, né. Pastor, tem aqui uma pergunta. Pedires o que quiserdes e vos será feito. Como entender? Então, mas é isso, dentro do contexto que tem a ver, com a sintonia com a vontade do Pai, porque, isso é se você tiver fé, né, o texto vai dizer pra gente, e nesse sentido, não é pedir, aquilo, eh, o que você desejar, como se isso não, que o próprio texto bíblico vai dizer pra gente, né, que isso é o que está em João 15, né, que é o texto que vai, falar desse assunto. A gente não pode, né, Jesus disse: "Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será feito". Aí a coisa muda, porque exatamente essa é a vitória do grande de grandes, gente de Deus que foi vitoriosa na oração. Eles pediam e era feito, como acontece com Elias. Por quê?
porque na verdade eles estão fazendo os pedidos que são pedidos de acordo com a intenção do Espírito, com a direção do Espírito. Não é uma pessoa que simplesmente fala: "Puxa, agora eu vou pedir para ganhar uma Ferrari vermelha e tudo que pedir será feito". O texto não está falando disso. Fora do contexto, você vai entender tudo errado. Se, né, as minhas palavras estiverem em vocês e se vocês estiverem em mim. E essa é a história essa é a história do Apocalipse. Aquilo que está acontecendo no eixo da história e está se concretizando como uma grande vitória do Cordeiro, aconteceu por meio das orações dos santos. Sim. A Marta pergunta se é certo ou errado orar enquanto está fazendo alguma coisa. Exemplo, limpando a casa, enquanto cozinha. Não é errado, é o que eu falo, você pode ter um espírito de oração. Por exemplo, eu estou no caminho, eu estou dirigindo, aí eu recebo uma ligação, atendo lá no Viva Voz, a pessoa: "Olha, saiu, tem uma pessoa no hospital, vai entrar em cirurgia agora", e eu vou dirigir e ainda: "Ah, bom, como eu estou dirigindo, então não vou orar, deixa a pessoa entrar em cirurgia lá". Não, não é o caso. Deus ouve você em qualquer lugar, você pode tantas vezes, né, eu estou em vários ambientes diferentes, no caminho eu recebo: "Olha, Israel, por favor, precisamos orar pelo fulano que está passando por situação X, assim, olha, a fulana está enfrentando isso", a gente ora já na hora, então você pode. Agora veja só, que a sua vida de oração não se restrinja a isso. "Ah não, eu já", né, você deve ter o seu momento lá em que você ou de manhã ou à noite, ou você se recolhe lá e: "Senhor, olha, eu quero apresentar diante de ti, abençoa a minha família, abençoa minha igreja, abençoa os meus queridos, abençoa essa obra de Deus em tal lugar", então a coisa deve ser encaminhada dessa maneira. Estão perguntando, Sayana, se essa live vai ficar gravada, disponível? Sim, vamos orar, né. Vamos orar para que sim. Não, vai sim, a previsão é essa, o Jonatas está aí, a gente vai colocar ela, deixar à disposição para ajudar É, todos aí a infelizmente, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, tem responder bastante tudo, né? pergunta. Tem bastante. Mas seria interessante a gente fazer outra live outro dia, né, Sayão? Porque Vamos, com prazer. vejo um grande interesse por isso aqui. Olha, eu agradeço a todos pela participação. Foi um privilégio muito grande te ouvir, Sayão, mais uma vez sobre oração. É muito rico e pode fazer as considerações finais e vamos encerrar. Muito obrigado, Mara, pelo convite, obrigado ao nosso Ministério de Oração da IBNU, povo abençoado, todos que participam, especialmente as mulheres, mas também homens que estão aí envolvidos. E, Sim, de fato, nós temos muita coisa aí, eu vejo o pessoal fazendo bastante, pergunta, não dá para a gente responder tudo dessa vez, né, mas que Deus aí nos abençoe e que a sua graça nos alcance de modo especial. Eu queria terminar e temos que terminar esse com um momento, claro, especial de oração e pedir que vocês orem, né, orem especialmente, né, pelas pessoas que estão aí, servindo a Deus em condições difíceis, em um momento de insegurança, né, é aquilo o povo que está sentindo a dor maior, né, eu quero que essa seja a sua oração e especialmente ainda aqueles que estão, hã sofrendo lá, servindo a Deus no momento difícil. Eu tenho acompanhado gente de saúde que está lá, né, ontem eu recebi uma mensagem: "Pastor, ore por favor, o médico nosso amigo aqui está à beira da morte. Olha, o pastor fulano veio para cá também e acho que ele não sei se ele vai se recuperar". É oh, profissionais de saúde, é gente nos nossos campos missionários, fazendo trabalho humanitário, né. A gente mandou recurso, por exemplo, lá para o interior do sudeste da Ásia, lá, e tem, família com criança para receber, e eles estão com limitação, tá cheia de coisas, assim, que dói o nosso coração da gente não conseguir ajudar todo mundo que precisa, tá. Então vamos orar por aqueles que estão numa situação de dor. Deus bendito, Pai querido, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti e oramos pedindo a ação do Teu Espírito na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada um, cada uma, todas as pessoas envolvidas aqui com esse momento especial
reflexão sobre a oração. Obrigado pela irmã Mara, irmã Lisete, todos que estão envolvidos no ministério de oração, e agora, ó Pai, aqueles que sofrem, ó Deus, nesse momento com dificuldades financeiras, de enfermidade, aqueles que estão próximos de nós, coloca a tua mão de bênção, de misericórdia, de graça, de poder. Abençoa também, ó Pai, aqueles que estão servindo a Ti nos campos de missão, ó Deus, nos momentos mais complicados, ó Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ó Deus, coloca a tua mão, nós suplicamos que a vacina contra esse mal seja disponibilizada logo. Eu te suplico que esse momento seja Amém. usado para que haja um despertamento espiritual na vida do teu povo e que o teu reino seja vencedor de modo especial. Nós te agradecemos e te louvamos e pedimos isso em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus, amém. Obrigada, Sayão, e mais uma vez eu quero dizer que todas as orações que foram, os pedidos foram aqui colocados, já estão anotados, e nós Amém. vamos orar. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Obrigada. pessoal. Deus abençoe. Um abração para todos aí. Amém. Tchau. Obrigado, Mara. Tchau. Tchau.